Perfeito. Tem aqui nos meus apontamentos que outra dúvida que o pessoal tem com muita frequência são sobre é, os custos de uma ação judicial e os riscos de uma ação judicial. Uma ação judicial precisa ser movida por um profissional habilitado, um advogado, um escritório de advocacia. Esse escritório ele trabalha e recebe honorários. Os honorários, geralmente, são de dois principais tipos, os honorários propriamente dito e tem também o honorário ad êxito. Então, por exemplo, o escritório pede R$ 5.000 para mover a ação, esse é o honorário tradicional, e lá no final, se tiver êxito, ele pode solicitar 20%, 30% do proveito econômico. Se a ação tiver êxito, nesse caso concreto, a pessoa interessada pagou R$ 5.000 e ela tinha 100 mil a receber e é deferido o pedido. Se o ad êxito foi de 20%, ela pagará ao escritório R$ 20.000. Então, esses são os honorários advocatícios. Além dos honorários advocatícios, outro custo judicial diz respeito ao que chamamos genericamente de custas judiciais. As custas judiciais compreendem os valores que todo cidadão precisa pagar para movimentar a máquina estatal. Como que ocorre isso? Na medida em que um processo é criado, tem o que nós chamamos de custas iniciais. Dependendo do tipo de ação, 1% do valor da causa. Na medida em que esse processo ele tem alguma atividade recursal, por exemplo, vai para outra instância, geralmente tem mais outras custas judiciais. Dependendo do rito, dependendo para onde ele se mover, as custas terão valores que podem se alternar. Perfeito? Então, há custas processuais usualmente em todas as fases. Logicamente, quando você tem que mobilizar de algum recurso judicial. Além dos honorários advocatícios e das custas judiciais, um processo também pode ter custos com profissionais auxiliares da justiça. Então, um trabalho pericial para aferição de valores e cálculos é um trabalho de um perito contábil. Uma vistoria num imóvel também é feito por um perito avaliador de imóveis. E aí, o valor dessa perícia varia de condição para condição. Recentemente, peritos contábeis, dependendo do volume, do tipo de cálculo, cobram R$ 1.000, R$ 2.000 até R$ 3.000, dependendo da quantidade e da especificidade do cálculo. Perfeito? Contudo, é possível em ações judiciais a parte já vir com o cálculo previamente apurado. Então, ao invés de contratar um perito, ou deixar que o juiz nomeie um perito, a parte ela contrata um assistente técnico judicial. Pode ser até uma pessoa que já atuou como perito judicial. Essa pessoa realiza os cálculos e é apresentada ali no processo. Depende de região para região do país. Depende do número de cálculos, se os cálculos são parecidos ou não. Numa ação recentemente movida por familiares para revisão do FGTS, tivemos um assistente técnico que fez o cálculo do FGTS por menos de R$ 200 para cada membro familiar. Isso é regra? Não, porque todo assistente técnico judicial ele vai ver a complexidade, vai ver a quantidade e vai ver se aquilo se repete. Se tem várias pessoas com um cálculo muito parecido, isso também pode ser colocado num pacote diminuindo o valor. Então, esses auxiliares da justiça também são pagos pela parte. Quando é uma perícia judicial nomeada pelo juiz, não apenas a parte paga. Realmente, o juiz determina que cada parte arque com 50% do valor do perito. Então, esse é um outro tipo de dispêndio que pode haver num processo judicial. Contudo, esse tipo de dispêndio ele não é recorrente em todos os processos. Além dos honorários advocatícios, além das custas judiciais, além de eventual necessidade de um perito ou assistente técnico judicial, um processo também importa numa outra possibilidade de dispêndio econômico, as verbas sucumbenciais. Verbas sucumbenciais, também chamadas popularmente de sucumbência. A sucumbência, conforme aprendi idos e tempos atrás na faculdade, nada mais é que o troféu, o bônus dado ao vencedor. Então, a parte que perde, a parte sucumbente, ela deve pagar um bônus para o advogado vencedor. Esse bônus usualmente é arbitrado pelo juiz, muitas das vezes em torno de 10%, às vezes até 20%, segundo a legislação, do valor do proveito econômico ali arbitrado, ali julgado na sentença. Então, esse é um outro custo. Porém, eu preciso esclarecer que, usualmente,
ou raramente uma ação ela é julgada totalmente procedente. Muitas das vezes uma ação ela tem vários pedidos, e por isso é comum a procedência parcial. Vamos supor uma ação que tenha 3 pedidos. Primeiro pedido é a implementação da lei do piso, segundo pedido, retroativos da lei do piso, terceiro pedido, reflexos sobre 13º e outras verbas e benefícios. Suponhamos que numa ação dessa, o judiciário julgue procedente o primeiro, o segundo e improcedente o terceiro pedido, apenas para título de exemplificação. E o que acontece? Um determinado professor teve julgado lá o proveito econômico de R$ 90.000. Veja que ele teve 2/3 de ganho. Ele ganhou em 2/3 do seu pedido. Isso significa que a outra parte, no caso, numa ação da lei do piso, a União Federal deverá pagar, se o juiz arbitrar 10% de R$ 90.000, R$ 9.000, deverá pagar R$ 6.000 ao advogado desse professor, ao escritório advocatício desse professor. Por sua vez, esse professor, ou esse grupo, no caso esse professor, deverá pagar R$ 3.000 à União, aos advogados da Procuradoria-Geral da União. Então a sucumbência, geralmente, ela não é total, geralmente ela é parcial, mas também consiste em valores econômicos a serem pagos no curso, ou mais especificamente, ao final do processo. Vale salientar também que, nesse contexto dos recebíveis, o professor recebeu 90 e, nesse cenário, pagou R$ 3 de sucumbência. Um valor extremamente irrisório, perto do valor total recebido.